Amar dinheiro não é ganância, é um ato de autodefesa. E a única coisa que impede o sistema de transformar a sua humildade em escravidão. Você já sentiu vontade de pedir desculpa por ganhar dinheiro? Ou por ter cobrado caro e ter sentido que perdeu a essência? O que você sente ao cobrar não é intuição, é um hábito de invisibilidade. Você foi programada para acreditar que o seu valor é medido pelo sacrifício, não pelo lucro. E esse erro de cálculo está destruindo a sua capacidade cognitiva. Eu vou te mostrar por que baixar o seu preço para ajudar as pessoas é a forma mais rápida de garantir que você não consiga ajudar ninguém. Existe uma diferença matemática entre ser humilde e estar em privação. O sistema, ele conta com a sua confusão entre essas duas coisas. E para entender como sair dessa armadilha, eu busquei na filosofia do George Simmel e em dados do IBGE a prova de que a sua exaustão tem preço e data de fabricação. Nos próximos minutos eu vou te mostrar por que amar o dinheiro é a única forma de sobreviver ao abismo estatístico que espera quem não gosta de dinheiro. E como você pode usar o dinheiro como um escudo de soberania sem pedir desculpas a ninguém. Então temos um acordo? Nos próximos minutos eu não vou te dar diquinhas de economia doméstica. Eu vou te entregar a arquitetura da sua própria liberdade. E a troca é simples. Eu te dou o mapa para você parar de ser quem o sistema devora e você me dá o compromisso de não desviar o olhar quando a verdade começar a ficar um pouco desconfortável. Se você ficar até o final, a sua relação com o lucro vai deixar de ser uma fonte de culpa e vai passar a ser a sua maior ferramenta de cuidado. Podemos começar então? A falta de dinheiro, ela não é apenas uma ausência de saldo. É literalmente diminuir a nossa capacidade e nosso autocontrole. Sabe a sua capacidade de raciocinar, de resolver problemas e até de aprender coisas novas? A falta de dinheiro diminui essas capacidades drasticamente. Existem estudos de QI que mostram que a falta de dinheiro diminui o teste de QI de uma pessoa em até 13 pontos. A sua capacidade de planejar, focar, resistir a impulsos cai demais quando você se vê em escassez financeira. A escassez financeira, ela cria um túnel aí dentro que faz você só focar no que é urgente, só no boleto, só na conta, e faz você ignorar tudo que está fora desse túnel. Por isso, na falta de dinheiro, é tão difícil planejar a construção de uma vida valiosa. Analisar se vai ou não comprar uma casa, ver estratégias de vida a longo prazo. E nada disso é porque você é incapaz, e sim porque você está vivendo em escassez financeira. Isso faz com que cada pequena escolha sua, seja escolher a marca do arroz A ou B, acabe sendo uma decisão muito difícil, porque essa escassez ela tem consequências materiais e imateriais. Materialmente, essa escassez ela vai cobrar no seu corpo. Seu sistema nervoso vai entrar em modo de sobrevivência, o cortisol alto vai gerar insônia, que vai gerar fadiga crônica, a incerteza de moradia vai desligar o seu córtex pré-frontal, que te ajuda a tomar decisões lógicas, e vai começar a ativar a sua amígdala. As suas decisões vão se tornar emocionais. E imaterialmente, isso afeta a sua essência. O sentimento de não pertencer, de te fazer sentir que você não é ninguém, e na vergonha de não poder retribuir um convite ou dar um presente. E essa confusão entre estar pobre é igual a ser incapaz. É sentir que o dinheiro é uma prova da sua falta de virtude ou sua falta de inteligência. É aceitar que a ideia que a falta de dinheiro é um destino que você mereceu. Mas ao mesmo tempo que você sabe que você precisa ter dinheiro, você tem uma ideia aí que querer ter dinheiro te tira do lugar de humildade, de boa, de doce. Então, para cobrar caro, para desejar riqueza, você sente que acaba traindo a sua essência, que é humilde. Mas você não é uma pessoa má por querer dinheiro. Sabe aquela sensação de acelerar um carro com o freio de mão puxado? Isso é o que acontece com quem ainda não aprendeu a gostar de dinheiro. Olha só. O Pierre Bourdieu, ele vai criar um conceito que ele chama de hábitos, que vai falar que nós incorporamos estruturas sociais como se elas fossem nossas naturezas. Então, provavelmente, você está operando sobre um hábitos de invisibilidade financeira. Quando você deseja dinheiro, a sua mente vai entender isso como invasão, porque esse é um território que historicamente foi negado, principalmente se a gente é mulher. Se você é mulher, sua mãe e a sua avó, elas cresceram em um mundo onde o dinheiro, ele era tipo que uma entidade masculina
masculina. Pra vocês terem ideia, até 1974, nos Estados Unidos, o que gera reflexos globais no mundo, a mulher legalmente precisava de um homem para adquirir qualquer coisa no sistema financeiro. Então, esse lugar de dinheiro faz parte da nossa vida há muito pouco tempo. Ou seja, a regra que governa isso é o de não poder, que o valor de uma mulher ele é medido pelo quanto ela se sacrifica e não pelo quanto ela lucra. Então, cobrar caro é ser arrogante. Mas vamos pensar uma coisa aqui. A gente precisa ser boa e ser humilde, tá bom? Eu quero uma casa para minha família, eu quero dormir bem, quero comer bem, eu quero ter acesso a estudo, a cultura e boas experiências. Eu quero que todo mundo tenha uma ótima saúde mental para lidar com as dificuldades da vida, de forma que eles consigam aguentar por causa desse repertório que eu vou fornecer. Eu quero ter saúde, eu quero que meus filhos não precisem se preocupar em cuidar de mim 100% do tempo na velhice. Eu quero que eles sejam felizes, eu quero ter inteligência emocional para entender que o mundo não gira na minha volta, que brigas em relacionamentos acontecem, e eu quero entender e acolher meus sentimentos com auxílio. Eu quero que quando eu ficar doente, eu tenha bons profissionais que me ajudem a vencer esse momento. Eu quero ter tempo para o ócio, eu quero que minha cabeça pare, eu quero no aniversário do meu pai poder dar um churrasco e comemorar com todo mundo. Eu quero possibilitar que meus pais construam músculos, que são esses músculos que vão sustentar os ossos e permitir que eles tenham o máximo de independência que seja possível na velhice. E que para eles isso faça com que eles se sintam úteis. Eu sou boa, eu quero coisas boas para todo mundo. Eu sou doce, eu sou humilde, mas dormir bem exige uma boa cama e uma boa casa e uma boa vizinhança. Só que eu tô falando de mais ou menos 100 mil reais, jogando baixo. Estudo e cultura e boas experiências, mensalmente, não sai menos que 2 mil reais. Uma escola particular hoje não é menos de 1.000, uma viagem nem vou falar, e ir a museus, teatros ou shows de cantores também não é barato. A saúde mental é o que mais importa. Como ter acesso a boas informações sobre isso? Como ensinar meus filhos e a mim a lidar com emoções, já que nas últimas gerações isso era totalmente ignorado. Os pais não tinham repertório. Para isso, a gente precisa de profissionais que estudaram para isso. E terapia não é barato, né? Mas ok, ter saúde deve ser barato, porque saúde reside em 3 pilares: dormir bem, comer bem e se exercitar. Para dormir bem, eu vi que não é só querer. Comer bem também não é muito barato. E eu até posso fazer uma caminhada para me exercitar, mas construir músculos, os meus e os dos meus pais, exigem academia, que é dinheiro. Ficar doente nem se fala, mas dinheiro. Churrasco de aniversário? Dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então, ser doce e humilde também exige dinheiro. E muito dinheiro. Bem mais dinheiro do que ser arrogante e pensar só em si. Existe uma confusão histórica e sociológica entre ser humilde, que é uma virtude moral, e estar em privação, que é uma condição econômica. E essa confusão é frequentemente usada para manter as pessoas competentes em um ciclo de autossabotagem financeira. Então, para ser humilde e doce, eu preciso de muito dinheiro. Mas por que é mais difícil para a mulher desejar ter dinheiro? Porque é essa mulher quem é chamada de interesseira, sendo que para ser humilde e boa, ela precisa de dinheiro. Porque toda a nossa história criou uma programação interna que vai ditar o que é natural para nós. Então, quando uma mulher deseja dinheiro, ela está desafiando séculos de uma estrutura que vinculou toda a sua identidade ao trabalho de cuidado não remunerado. Segundo um dado da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínuas, que é o PNAD, em 2022, que foi divulgada pelo IBGE em 2023, no módulo Outras Formas de Trabalho, a gente tem uma pesquisa dedicada aos afazeres domésticos e aos cuidados, que o papel das mulheres ali foi 21,3 horas semanais de afazeres domésticos. E os homens foram 11,7 horas. Ou seja, 82% a mais que os homens. Só que isso foi tão naturalizado que a mulher doe quase que um dia inteiro por semana ao cuidado, que quando essa mesma mulher tenta cobrar um valor justo pelo seu trabalho, ela sente como se tivesse um erro ali. 3 horas equivale a quase 3
dias de trabalho comercial. E se você aceitar a falsa umidade de não cobrar caro, você vai continuar trabalhando essas 21,3 horas de cuidado, mais as horas de trabalho remunerado com baixo lucro. Sabe qual que é o resultado disso? Burnout, estafa. O dinheiro é o que vai comprar essas horas de volta. Com recurso, você pode contratar ajuda para tarefas domésticas, você pode delegar parte dessas 21,3 horas para focar na sua própria honestidade intelectual e no seu próprio crescimento profissional. Então, não tá legal. E eu não posso esquecer da maternidade. Gente, a maternidade no contexto contemporâneo ocidental, ela é frequentemente vivida como uma ilha de isolamento. Atualmente, a mãe é a única absoluta responsável pelo cuidado físico, emocional e até financeiro dos seus filhos. E isso tem bases ali na Revolução Industrial. A sociedade lá vai introjetar nas mulheres a crença de que pedir ajuda ou terceirizar esse cuidado é uma falha moral. Esse hábitos de sacrifício, ele gera o que a gente pode chamar de violência simbólica, porque a mãe se sente culpada por não dar conta de tudo sozinha. Deixa eu te mostrar o nosso abismo estatístico. Os dados do PNAD, eles mostram que a maternidade é o principal divisor de águas na desigualdade de renda. Enquanto a presença de homens no mercado de trabalho quase não se altera com a paternidade, para as mulheres o impacto é drástico. Mulheres com filhos de até 3 anos, apenas 54,4% estão trabalhando ou procurando emprego. Mulheres sem filhos, a taxa já sobe um pouquinho, que é para 67,2%. Homens com filhos até 3 anos, a taxa de participação deles no mercado de trabalho é de 89,2%. E se você ainda acha que isso é o normal, que é como tem que ser, eu vou ter que ativar meu modo arqueólogo aqui. Tem um termo que se chama aloparentalidade, que é comum a gente observar em sociedades indígenas. Esse conceito, ele é o comportamento de cuidado feito para jovens por pessoas que não são seus pais biológicos. O que isso significa? Que em alguns povos indígenas, como os Guarani ou Chavante, o cuidado e a criança, eles são responsabilidade da comunidade. Então, os avós, tias, irmãos mais velhos e vizinhos. A gente tem estudos em povos como os Axé no Paraguai e o Efê no Congo, que mostram que os bebês, eles passam menos de 50% do tempo sobre o cuidado direto da mãe biológica. O restante desse tempo, ele é distribuído entre a rede de apoio, o que vai permitir que a mãe descanse, que ela busque recursos e que ela mantenha sua autonomia. Eu estou trazendo isso porque essa nova estrutura de sobrecarga da mulher é muito recente. Sociedades indígenas que vão estar aí por milhares de anos antes da Revolução Industrial, o cuidado era distribuído, mas hoje a mulher doce e boa é aquela que aceita o peso das 21,3 horas sem reclamar. Mas como a gente viu, ser boa custa dinheiro. Para que o sistema que antes funcionasse, funcione agora, a mãe moderna teria que comprar a aldeia, que seriam babás, escolas e cuidadores. Ou seja, é mais difícil fazer dinheiro e ainda assim querer o básico é ser chamada de interesseira. Olha que ciclo exaustivo, porque a mulher que busca segurança financeira é chamada de interesseira, mas o homem que busca uma mulher para cuidar da casa, dos filhos, da sua agenda emocional, ele não é chamado de aproveitador. A sociedade chama a mulher de interesseira para que ela tenha vergonha de calcular o custo da própria vida. Se essa mulher começa a fazer as contas, que são as 21,3 horas, mas o custo dessa aldeia ali que ela vai ter que comprar, o sistema de cuidado gratuito desmorona. Esse rótulo é uma arma de controle social. Chamar uma mulher de interesseira é a forma mais eficiente de fazer ela recuar para essa falsa humildade. Então, a gente precisa reverter isso. Tem uma obra do George Simmel, que é a filosofia do dinheiro, que ele vai dizer mais ou menos o seguinte: o dinheiro, ele não é apenas uma ferramenta econômica, mas ele é o maior agente de individualização e liberdade da história humana. Olha o que ele dizia: sociedades primitivas ou feudais, as pessoas dependiam de indivíduos específicos, que seria o senhor feudal, o patriarca, o vizinho. Essa dependência, ela era pessoal e, portanto, ela era carregada de exigências morais e emocionais. Já que você depende de mim, você tem que
cumprir minhas exigências. Quando você não tem dinheiro próprio ou você tem vergonha de desejar o dinheiro, você vai cair nessa dependência pessoal. Para conseguir o que você quer, que é a saúde de seus pais, a sua casa, você vai precisar agradar e ser doce e ser humilde e pedir permissão. Então, o dinheiro, ele acaba se tornando como se fosse um pecado, porque ele suja a pureza do seu sacrifício. E aí, ele vai introduzir um conceito das cadeias teleológicas, que para ele o dinheiro ele é um meio absoluto. O dinheiro só ganha sentido pelo fim a qual ele se destina. Então, se o seu objetivo é imaterial, como, sei lá, a dignidade de seus pais, ter um momento de ócio criativo, o dinheiro ele para de ser um fim egoísta e ele vai se tornar a ponte necessária. Amar o dinheiro, na visão do símil, é amar a ponte que te leva da impotência para a potência. Então, sem dinheiro, a sua vida privada, a sua saúde mental, o cuidado dos seus pais estão todos à venda em troca de uma aprovação social. Querer dinheiro para que a sua mãe caminhe sem dor aos 80 anos é o que o Simmel vai chamar de elevar o dinheiro ao nível de responsabilidade moral. Ou seja, a única forma de quebrar essa engrenagem é querer e gostar do dinheiro, só que tirar ele desse campo de pecado e levar ele para um campo de soberania. Se o mundo cobra de você a penalidade da maternidade, você deve cobrar do mundo o prêmio da competência. Para ter a casa, a saúde mental, o churrasco do pai, a conta precisa fechar. Cobrar caro não é arrogância. A única forma de uma mulher mãe comprar o tempo que a sociedade está roubando dessa mulher semanalmente. Então, para quebrar essa engrenagem, a gente vai usar aqui um protocolo da soberania. O que você vai fazer para quebrar esse mindset que você não pode ter dinheiro e que é ruim? Você vai fazer um filtro de quente sobre a sua humildade. Você vai se perguntar se essa humildade é uma falsa humildade. Quando você vai cobrar e se posicionar, você se rebaixa para parecer boazinha, para evitar conflitos? E se você está fazendo isso, isso é uma agressão à sua dignidade e ao seu talento. Isso é uma falsa humildade. Mas o que seria então a humildade real? Ela é quando você reconhece a sua posição e sua competência. Se você é uma profissional merituosa, cobrar o valor justo é um ato de integridade. E o passo 2 desse nosso protocolo é o plano de expansão simmeliano. Falei lá para vocês que o George Simmel, ele vai explicar que o dinheiro é essa ponte, né? Que é entre a impotência e a potência. Então, não se sinta mal por ter dinheiro ou por, abre aspas aqui, comprar a aldeia. O dinheiro vai tirar você da dependência pessoal. Você não precisa agradar o vizinho ou o parceiro para ter o que quer. Você vai usar esse meio absoluto, que é o dinheiro, para realizar os seus fins. E por último, você vai criar a sua aldeia. Como todo trabalho de maternidade, ele foi isolado ali na Revolução Industrial, hoje você precisa de criar essa rede de apoio, como com dinheiro. Então é com babás, escolas, pessoas que vão te auxiliar. E isso antes era garantido pela comunidade, lá na aloparentalidade que eu discuti com você. Agora você precisa criar isso a partir dos seus próprios recursos. E esses recursos vêm quando você cobra bem, quando você entende seu valor e que você entende que cobrar caro não tá longe de ser interesseira, mas é exigir igualdade do básico. E o mais importante de tudo, se o mundo começar a te cobrar essa penalidade da maternidade, você vai cobrar sim o prêmio da competência. Então, cada vez que você gaguejar para passar um preço, lembra, você não está cobrando pela sua hora, você está cobrando pela ponte que vai permitir a sua verdadeira bondade, que vai permitir que seus pais vivam bem aos 80, que você viva bem aos 80. Você não vai aceitar mais escassez como virtude. Tudo que eu te mostrei até aqui, os dados do IBGE, a história da Revolução Industrial e a lógica das aldeias, não é a parte difícil. Essa foi a parte confortável para você. É fácil entender o problema no papel. Só que o difícil começa agora, porque a parte de assistir esse vídeo acabou. E agora começa a parte de você olhar para o seu espelho, para a sua conta, para suas horas semanais de doação e decidir se você vai continuar sendo a pessoa que não gosta de dinheiro ou que o sistema devora, ou se você vai assumir o controle dos seus recursos. Gente, eu tomo café todo dia nessas canequinhas
lindas aqui. Essa caneca aqui, ela não é só um objeto de cerâmica, ela é o meu sinalizador de autonomia. Ela me lembra que para eu estar aqui produzindo esse conhecimento e servindo a minha comunidade, eu precisei primeiro garantir que a minha aldeia estivesse paga, que ela existisse. O conforto, ele não é um pecado. Ele é o que me permite ser generosa sem me destruir no processo. Se você quer um símbolo físico dessa nova mentalidade na sua mesa, eu vou deixar o link para garantir uma dessas canecas aqui na descrição. Mas só que presta atenção aqui comigo. Não adianta nada você entender que o sistema te sobrecarrega e você ainda tiver medo desse rótulo que usam há séculos para nos calar. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se o medo de ser chamada de interesseira ainda fizer a sua garganta apertar na hora de cobrar algo, você já perdeu. Existe um motivo pelo qual as mulheres que a sociedade aponta o dedo e chama de interesseiras são justamente as que conseguem proteger seus filhos e construir um legado. Eu decidi abrir o jogo aqui e te mostrar por que, de um ponto de vista puramente lógico e estratégico, as mulheres interesseiras sempre vencem. Eu vou te explicar o porquê nesse vídeo aqui. Te vejo lá em 2 segundos.